Comentando jogos clássicos, com uma partida do Pro Tour de Modern Horizons 3, popularmente conhecido como Pro Tour Nadu, né? Vamos explicar um monte de coisa que tem que falar um pouco sobre esse evento, lembrando que as decklists dele ficam na descrição do vídeo. Bom, a gente tem o lançamento de Modern Horizons 3 e Nadu é lançado. Nadu, pra quem não lembra, 3 manas 3/4 voar. Toda vez que as duas primeiras vezes, né, num turno, que um bicho seu for alvo de uma mágica ou de uma habilidade, você vai revelar o card do topo. Se for terreno, vai pra mesa, se não, vai pra sua mão. Beleza. Pra esse Pro Tour, a gente já sabia que Nadu era um monstro. Tá? Assim, alguém que foi jogar esse Pro Tour e falou, pô, não conhecia Nadu, não achava tudo isso... Essa pessoa entrou no modo Léo do Santos completamente. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso, tá? Tinha uma galera streamando Nadu. O Canister, especialmente, streamava Nadu todo dia. Então a gente sabia quão forte isso era. Beleza? E chegou o deck como favorito. O deck amassou esse evento, né? Dominou o evento completamente. O Tobias tá lembrando ali no chat de um amigo nosso que foi pra esse Pro Tour sem nenhuma carta de MH3 porque ele não teve tempo de treinar. Eu reconheço que tem um mérito nessa decisão, né? Ele falou, não vou usar cartas que eu não sei como é que funcionam direito. Fez até Day 2, tá? De parabéns o nosso amigo Rodrigo. Mas, era um Pro Tour adulto, todo mundo sabia disso, tal, etc. Esse jogo... especialmente do Javier Domingues com Simon Nielsen, é um dos jogos, né, que coloca a dominância do Handshake, né, o time deles, no cenário do Pro Tour. Então, pô, 2 jogadores nas quartas de final. O Simon faz um ano brilhante, no geral também, né, o time todo faz um ano muito, muito bom. E esse jogo tem uma jogada bem polêmica, inclusive no final a gente vai comentar sobre ela. Mas a grande ideia aqui foi passar essa época do Nadu, tá? E lembrar como é que era esse deck. Eu gostava muito do deck, eu achava o deck extremamente divertido, tinha muitas linhas. Mas eu entendo que é um padrão de jogo que não é muito legal de enfrentar. Então, vamos de Pro Tour Nadu. Javier Dominguez, his 5th Pro Tour where he'd been in the top 10, I think it was, at least. Yeah, I believe the last 2 Pro Tours, Javier came 9th. Então, o Javier tá de Jeskai Control. Não é tão diferente do que é o Jeskai Control hoje em dia. Então, o quanto, né, só que tem anel nessa época. E isso faz uma baita diferença, mas o deck tem muito da Flage, Spellsnare é uma carta muito boa, Drasdal é uma carta muito boa, tal, etc. E o Simon está de Nadu. And before that, just in the top 8. All in the top 8 as well. And look, Simon's not too far behind him as well, with a huge run of incredible finishes, putting up. Isso porque assim, antes desse Pro Tour a gente tinha, né, em termos de Modern, a gente tinha assistido o Pro Tour Senhor dos Anéis, que foi o Scan que ganhou. Então, a gente passou uma época ali que campeões de Pro Tour, né, os decks eram banidos. Os Pro Tours Modern. No, you gotta slacken once. It's not gonna happen again. You know he had to do it. Esse top 8 são 24 cópias de Ring? Não porque eu lembro que o top 8 é dominado pelo Nadu. Mas tem, tipo, anel em N decks. Javier Dominguez opening things up with a couple of surveillance, but a good start for the Dane here, Simon Nielsen. Aqui é tipo, ainda não tá tanto no domínio com o anel. Anel vai dominar bem mais pós-ban de Nadu. One of them is the Se eu me lembro bem. that we see in his hand, and another is the Spellsnare that he has for exactly these 2 mana plays that can. Pô, esse Nantuko era muito bom no deck, cara. Era insanamente bom nesse deck. E aí você encantava, né, você dava bestow com ele numa criatura, pra quando viesse uma cólera ele ficar na mesa. Era uma jogada maravilhosa. Getting on the board in a very meaningful way with this Teferi Time Raveler. So really good start from our control player here.
this is the opening that he wants to have in a game like this. Yeah, and the most important thing is a look at Javier's hand, which now has the 1-2 punch of Dress Down, Wrath of the Skies, which means that even if Javier has a turn where he hasn't plus Teferi to be able to play Wrath at instant speed, if Simon tries to assemble the combo, Javier can play Dress de Down, novo. stall Simon for a E é uma turn, partida bem pra gente observar como é que é a resiliência do Nadu e tal. Porque assim, na teoria, Nadu é o tipo de deck que ele precisa de uma massa crítica de cartas para as coisas darem certo. Só que ao mesmo tempo que ele tem esse padrão, beleza, tal, se você ligar Nadu, você meio que recupera tudo muito rápido. Então, tipo, você precisa de uma massa para ir jogando, mas você também precisa de muito pouco para ligar o processo todo. in hand and has now picked up a Summoner's Pact. So this is the combo, quote unquote, assembled if Simon decides to go for it. Of course, we know that Javier has plenty of interactive tools here. And the big question for me is, deixa eu abrir as decklists do evento aqui, que eu achava que eu lembrava as listas inteiras. Aparentemente não. Pro Modern Horizons 3, falei, não, pô, eu lembro as listas inteiras do evento, tá safe. Aparentemente não. Eu lembrar todas as decklists desse evento. Is missing lands, but this comes back to something you and I were talking about, Marnie, heading into this match as we were discussing the matchup. Javier Dominguez only playing 22 lands plus 2 Lorien revealed, and you look at a traditional control deck, you think, well, that's not very much, that's not very many lands, that's not a huge land count. But in this deck, ah, tá, eu lembrava mais ou menos. Tem algumas listas que usavam anel de main side de Nadu, mas não era um monte, tá? Eu não tô tão maluco assim. Não sobre esse assunto. Beleza. Tem anel, mas não tem tantos anéis. Normalmente é uma tech de side, tá? Tô lembrando mais ou menos como é que foi a época. Aí daí força anel. E é muito engraçado que, tipo, Nadu tem mais prioridade do que anel, tá ligado? Tipo, você quer encaixar Nadu, não necessariamente anel. Anel é insano se encaixar, beleza. Yeah, and Javier notably does need to start making land drops. Javier travado. Quando o Javier ficar teped, aí ele vai ser punido brutalmente. Dress down combo that he does have access to won't be enough to deal with Simon's Nadu combo. So things are sort of slipping away from Javier here, as he does need to continue to find those lands, as we've talked about. And also, the other thing that's missing here for Javier is just a bit of extra energy that you often have lying around playing this deck. You play a Galvanic Discharge, maybe you spend 1-2 energy, you play Attune the Narrative, you've got 2 energy in your pool. That leads to Wrath of the Skies being a powerhouse sweeper a lot earlier than it has any right to be, really. But here, we haven't seen those early 1-drops buffering Javier's energy count. Yeah, the power of Wrath of the Skies does not come interessante que o Simon não quis ir pro Nadu diretamente. Where you can pay extra energy that you have floating around from your other spells in order to cast it and ele vai diretamente, tipo, ele passa, faz uma ação e passa. E ele podia ter dado, tipo, Pacto, Nadu, vai para anel. Just too slow for many of the boards that your opponents will pull together. But Wrath of the Skies, as a 2-mana play that allows you to keep up extra interaction on turn 3 or what have you, can do a lot of work. This is very nice. Javier found the 4th land, is able to go for the One Ring. And with Simon having Endurance in hand, that doesn't really matter here. It's just an extra creature. It can, of course, shuffle that Flage that aqui é um ponto que é importante para tudo que vai acontecer no evento. Você tem que fazer a... Meu Deus, fugiu o nome. Você tem que fazer o elemental em resposta ao trigger do anel. Tá? É importante ressaltar isso. Mais pra frente fica relevante. Por ele estar enchendo a mesa assim, imagino que ele vai voltar de Pacto, Nadu.
access to Shuko plus Summoner's Pact in hand, Javier has that subtlety, and that means he Tirou can o stall that, anel de shield, untap não? with this ring protection, and then wipe the remainder of the board. Não, o pior que assim, tipo, Nadu, enquanto fenômeno de loja, Fourth land. não foi impressionante, não. And as you say, Marnie, the Summoner's Sabe, pra Pact galera, is tipo, nossa, eu não representing aguento mais exactly jogar what contra Bandai isso. wants Não to do. foi. This is the combo. Right. Porque era um deck que meio que todo mundo This sabia is que ia the ser whole banido. negation test from Simon is, okay, test 1. Now test 2, and he knows with the One Ring on the battlefield, he needs to move along. So this is going to be Nadu. He's going to cast the Nadu, and then it's uncounterable, but that doesn't matter against subtlety. And that's what Sutileza. Simon needed to not see. So subtlety exiling dress down. Subtlety doesn't counter a spell. It effectively does in in common parlance. Os dois But melhores what it jogadores de actually does 2024, é. is puts it on the top of the bottom of the library, which means that Delighted Halfling's no counterspell clause is ineffective against this evoke creature. Yes, Aí and this is não really adianta bad atacar por causa do for efeito Simon, do because anel. Javier is about to wipe the board using Mas Wrath of the vai pra uma Skies. posição muito boa aqui o Got Javier. to equip embarrassing to Simon. Javier is going to wipe the board with Wrath of the Skies, and Simon's next turn can't even be redeploy Nadu because he has to pay for that pack trigger first. So this is a double time walk where Simon has no board, including the Shuko, is drawing what is currently a blank card in Nadu, and Javier is drawing infinite cards with the One Ring, so it's just game. Yeah. Simon recognizes the writing is on the wall. Isso He é did his ser- best, but Javier's interaction lined up Tipo, very, very interação, neatly. interação, 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 cola na interação, Early interação, on, interação, looking for interação. those land drops. But at the end of GG. the day, I think the takeaway that we can see from this Lembro do dia particular que game confundi is that sutileza com adeus. Javier Ah, são cartas bem diferentes. Wrath of the Skies is a brutal card. The fact that, unlike most typical Wrath effects, this card also answers the Shuko, Yeah. also answers Urza's Saga. The different Mas assim, foi um Pro Tour que foi muito marcante, porque o Pro Tour termina e todo mundo fica assim, beleza, a gente sabe que Nadu é insano. E aí vai ser mais um episódio de toda aquela discussão sobre bans agendados ou não, que normalmente eu sou muito a favor de bans agendados. E Nadu ficou tipo... Só que o agendamento foi por edição, não por torneio, que nem é hoje em dia. Então, o Nadu entrou na temporada de Qualifiers Modern. Então, por um mês a galera meio que jogou, tanto que daí foi uma piada que quem jogou os Qualifiers de Nadu pôde jogar um regional depois jogando de Brit e por aí vai. Mas era muito assim, tipo, o preço de Nadu nunca disparou depois do Pro Tour, foi muito engraçado, tipo, o preço só caía, porque todo mundo sabia que ia banir. Eu comprei, né, porque depois eu joguei com eles no Legacy e tal, e eu paguei, tipo, R$2, R$3. É muito bizarro fazer isso. É uma carta que acabou de ganhar um Pro Tour. Jeskai control deck from Javier is a little different from the typical Jeskai control deck. You know, I've been calling him the chef, as has the team. He started cooking and he came up with this deck, and normally you're like, wow, he cooked up Jeskai control? What is he doing? But in this case, he cooked up a sick one. Yeah. The Michelin reviewers are circling. They're waiting for their reservation at this restaurant. Look, Barcelona has no shortage of Michelin reviewers. Isso foi Zerarca, aí tem Nadu, tem Shuko. O deck tinha Saga de Urza também, que tudo bem, não era o plano mais insano, tipo, não é o melhor deck de Saga de Urza, mas é algo. O Nadu era muito consistente no que ele fazia. Muito consistente mesmo. E a Air True, infelizmente, tem, cara. E aqui, por exemplo, o Simon, né, se ele tem Nadu, ele pode forçar, porque não sendo anulado, você tá forçando 2 para 1. É automático isso. Não vai fazer agora porque, né, não vai fazer pacto pra Nadu. Tem na mão. Mas assim, você tá chamando o 2 para 1 em cima do seu oponente. With this powerful new sweeper. Anyway, Nadu Winged Wisdom is the focus right now, as Javier will need to answer. Lembro do Javier comentando desse deck, ele falava, cara, esse deck é 100% dependente de anel.
Eu não consigo ver ele jogando Javier sem. No currently final ele doesn't have a Wrath. se Doesn't refez, have né? Discharge to answer the Nadu, but E of course aí that tem aquela means questão de some achar as respostas certas, etc, also, etc, with the etc. existence of the Urza Saga there, Mas that is able to go to, realmente. the deck and find a copy of Shuko. Ó, daí agora, por exemplo, Starting tem with the discharge. team Falou, pô, considering vou fazer the start discharge. looking like it's just É going to be nóis. Galvanic Discharge Vai tomar 2 pra 1. anyways. If he was able to find something better, maybe that would have been more exciting. Well, he's found a dress down here. So this does give him the option of flashing this in to remove the ability from Nadu next turn, which will buy him a little bit of time, but maybe he just wants to get the Nadu off the board. What do O you Lia think? tá até falando, né, do dress down pra tentar ligar a habilidade do Nadu e tal, como isso é bom. Eu concordo que é interessante, mas deixar um turno de Nadu livre normalmente não é legal. Vai ter 2 triggers no mínimo. Então, mesmo você cortando um trigger depois com o dress down pra daí matar o Nadu, tipo, ele já gerou a vantagem dele. The thing is now, given what Simon has access to with a Shuko in hand and a Summoner's Pact, even though that Nadu is dead, Simon can go for it. Javier has a Force and Negation in hand, so the interesting thing for me will be if Simon decides to play around Force by maybe fetching a duplicate Shuko here with the Urza Saga, or whether he says, Force and Negation can get my Summoner's Pact anyways, so I'm just going to go fetch something like a Haywire Might that gives me insurance against the One Ring, knowing that my hand's combo Nossa, is verdade, already o vulnerable Might era to staple that por causa de anel. invocation. Nem lembrava mais disso. Era a staple do So important to formato note por causa de here as anel. well that this is best of 5. O Saga de Urza, Might, We've been seeing across the weekend. mais It do means que we nunca. played Não two que não seja, né? pre-sideboarded games. So players right now, despite it being game 2, have not changed their main decks. They'll get the opportunity to do so. In the Simon next pensando irrespective of who wins. se ele quer fazer o token e tal. Pô, essa jogada é muito boa. Ele faz o pacto em resposta pra ele tomar uma decisão melhor. E agora fazer o token parece mais legal. Saga trigger, correct? Yeah, Essa I jogada é love muito this boa daí. because this is Simon testing the waters without having to go get the fetch. If the hack resolves, E aí vamos para then Saga he Gaming. could go get, you know, whatever he wants here. Because the pack doesn't resolve now, he Cara, can a questão do decide to use Nadu, mana in a em different tese, way. né, não é que ele era pra ser uma carta de Commander. Eles acharam que o jeito que ele jogaria seria mais pra Commander, tá ligado? Mas é que o ponto é que o Nadu, ele é uma tracha, basicamente. Ele é uma carta de fazer card advantage muito barato. Tipo, não é tão difícil quanto parece. Tanto que eu jogo muito cubo, né, e sempre que vem Nadu eu pego porque ele é uma engine muito simples. Então esse que foi o grande problema. Mas, por exemplo, eu não entro na narrativa de e os caras não sabem nada. Quem sabe sou eu que faço 04 na loja. Não. Inclusive, depois, né, o texto que que eles fazem, né, falando sobre Nadu e tal, é de um dos caras que tem tipo, a parte de teoria de Magic mais influente nos últimos 10 anos, que é o Michael Majors. Sabe, é muito legal falar do Who's the Beatdown, mas esquecer que existem muitas coisas feitas depois é um erro. E o Michael Majors tem, pra mim, um dos melhores textos sobre Magic, tipo, do que Magic é hoje em dia. Que é o Traction. Essa jogada é maravilhosa quando resolve. Vai matar o token. It just becomes a 0-0 and dies immediately. Even if Simon was to kill the dress down in response to the draw card trigger. Mir tá esperando de sair da Wizards, mas ele pode sair quando ele quiser. Era um jogador realmente impressionante. That's probably going to get discharged here. What? They're so cute. I don't think that's the argument that's going to persuade Dominguez not to cast. I think This. Javier You could've think it was? I take it back. I'm sorry. You don't think it was a? It was compelling. It's a compelling I was argument. buying it. Well, it wasn't working there, and unfortunately for Simon, Ele já saiu. the É verdade. Quando você sai, você tem que esperar um tempo pra voltar. Porque em tese você sabe coisas do futuro.
And now we see Spring Hunt and Tuco being bestowed with Anel! Tuco. There's the fourth land, there's the One Ring. And Cara, é impressionante como isso é um padrão de jogo, que sempre que acontece dá certo. Ah, qualquer carta permite eu ficar trocando recurso e depois repondo tudo, quanto mais barato, melhor. Which is good, but it's not a Nadu. I guess he's So not I even. make an insect and a copy Okay. of Spring Hot Nantuko. Instead, he's going to play the. Oh, sorry, it's indestructible. Yeah. Of course, excuse me. Yeah. He plays the Boseiju, and now we. Pô, make esse multiple exército de token é muito bom. with the Mystery Anel, Force fio, anel, stuff. anel. So that's going to make more Nantukos. Javier needs a board wipe. Yeah, Tipo, yeah, Anel we're gonna é see esse padrão de jogo, Yeah, Cruz é yeah, esse padrão de that's jogo, getting Riddler é esse padrão de jogo. Descarrego minha mão, reponho tudo. Descarrego minha mão, reponho tudo. Card Advantage Mechanic. Eu vi tanto sobre Nantuko e Shuko, pra mim são a mesma carta. Ah, são diferentes. Eu sinto falta do Nantuko. Do que eu jogo hoje em dia. Tem o Nadume de range, né? Eu jogo de Cephalid normalmente. Mas no Nadume de range, Nantuko pode ser uma carta. He is able to Teferi the copy Nantuko if he wants, and have access to Galvanic Discharge, but that is a little vulnerable. Teferi. Yeah. No I token? think you need to slow down the board a bit. All right, so we're going to see the Teferi go downstairs, target the copy. Nelson goes reaching for the deck after the Misty Rainforest activation. So this will make 2 insects and another Nantuko copy, which is a lot for 1 land coming into play. Dryad. Não, então, tem esse artigo. Esse artigo é do Michael Majors. Ele tá explicando todo o pensamento dele sobre Nadu. E ele fala, não, a gente pesou a mão, não era pra ter sido desse jeito. Okay, so Javier E eu considero um artigo extremamente corajoso. in Porque, order to né, em get tempos one de card internet, full, você ir lá e still falar, make a counterspell for errei, the fui all moleque, Nadu tá or pedindo pra ser Shuko apedrejado. against the Ratha's guy. So next turn, he'll stabilize the board. He's not taking Mas ele lethal, explica todo o and that pensamento should e be tal. Eu considero um artigo muito bom. justified. Now, in leaving his mana tap the way that he did here, he wasn't able to cast the Wrath of the Skies if he was withdrawn. Should he have tapped his mana Sentando differently? Is that option braço. available? I don't think he could play to that because there was 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, he could have tapped the island Yeah, instead. instead of the Mystic Gate, but then, Yeah. yeah. Yeah, and he would have had both Counterspell and Wrath of the Skies up. Yes. Yeah, I think that should have been the way Javier tapped there. Yeah. Very easy of us, you know, up here in the peanut gallery to make these judgments. These people Tome carta. the Pro Tour quarterfinals here, so it's very easy for us to make these judgments. But look, No. I don't know how Ih, much it's prima, going né? to make a Ah, difference. então, here, tipo, because tem que ter Javier uma coragem ali, que nem eu falei. wipe the board, Pra mim ele tem muito crédito. the One Ring. Achou um Wrath of the further and Skies. further ahead. I think this is Do tanto que ele entende do jogo e tal. done after this board is wiped with that Counterspell still in hand for Javier. And this is what I was talking about with Wrath of the Skies. Cara, Turn the Narrative é um desses é uma dessas cantrips horríveis. Que às vezes você usa porque ou não tem opção, ou porque acaba deixando outras cartas boas, muito boas. Tipo, Turn the Narrative deixa Wrath muito melhor. É, Wrath of the Skies. Mas, nossa senhora, que carta nojenta de ruim. Meu amigo. Playing against each other because they're testing teammates, because Nilson ainda tá com essa galera? matches Tá, that they've tá. probably played against each São other mais in their que career in professional irmãos, settings. são They've also brothers. played probably hundreds of matches in testing houses, online, over Discord, etc. And there's just a certain level of Essa ref que você familiarity consegue where passar you're aberto going to com todas as manas do announce what is mundo, happening before it happens, ela é com testing certeza a running mais things cruel. along faster. The less time you spend on the mechanics of Magic, the more time you have to play more games of Magic. All right, Wrath of the Skies here, cast for 2 mana. Going to blow up all of everything that Simon's got going on here. Off the top, Simon knocks the deck. Can he find what he needs? Big draw. Your hand has to be very bad. Your Cara, é hand has to be muito very bad. difícil pro Simon it is voltar not. disso. Here we Tipo, ele go. faz Simon back pacto, one time for me, faz please. Nadu, tem um counter spell com o nome dele. Let's get this, is Simon Nielsen. Javier will let that resolve. Let me read Let me read this this. card. What is this card? Acho que ele tá vendo. Ele tá dando aquela velha confirmadinha. Se eu anular, você ainda tem que pagar, né? And it resolves nice. Ou não, says não Simon tem. Nielsen. Ah, então pode resolver. Is going to go and grab a Sabe, é nine. meio isso. É, faz o Nadu e tal, If it resolves, paga aí na próxima. I might not pay next turn. A Shuko. All right, Shuko from the hand here. So now, Simon has the
Oh, you're looking for the answer? Oh, you don't have it. We don't need to do it. We can let Simon. Oh, We can looking just let for the Simon do our answer. jobs for us here, Marnie. Yeah, he's not looking for the answer, Simon. I'm He's so got the- sorry. I'm sorry, Simon. Yeah. When you're rewatching this, hello, Simon Nielsen from the future. Well done, you did your best, but it looks like you're going to lose this game because Javier Dominguez well and truly had the answer in hand. And then Bom, a única some as well. preocupação pro Javier aqui é o anel. So, Ele vai pra 8 e se ele ativar é 2 turnos pra morrer. Ele tá pensando em anular? no. I'm thinking about the counterspell here. I'm just trying to think if I can ever lose this. I don't think so. Not the sort of Well words you want to said. hear from your opponent there when you're sitting in the quarterfinals of a pro tour. I'm just trying to figure out if I can lose, and I don't think I He can. says sure. All right, the Nadu is going to meet a counterspell. The Shuko resolves. Yep, says Simon Nielsen, a rather dejected and resigned You got 8. awareness of the fact that he is probably not in the best Ele spot. vai Draw comprar 4 4 cartas. from the Tem mais um turno Now, pelo now, menos pra Nadu doesn't achar find- anel. so if he draws 4 more lands, Ou which is interfere. unlikely, There's a flame. Mas já and achou, there's also the dane-se. One Ring as well, I think, in there as well. Yeah. So I think, Ah, I think Flage. at this point it is largely academic. Yeah. Cara, eu tinha esquecido como o anel era quebrado, velho. I think Javier can more or less turn his hand face up here Yeah. and get a concession. Realmente from essa carta ficou Simon. muito mais tempo do que merecia. Simon has to pay 4 mana next turn for the pact, so I think Javier just goes for both sides of Flage this turn while having subtlety and force of negation in hand for anything Simon could do with 2 mana next turn. And this is the other thing about playing the ring in this particular matchup. Nossa, ele Going tem down como dar pitch ou em Force of like a bit of a Negation, liability in certain Yeah. matchups, but against Nadu, you're not- ou em you're not sutileza. Tá vendo se tem como fazer a Flage. These two players having the time of their lives down at the feature match area, carrying on like a pair of silly You have to sausages put here. it back, right? You do love to see it, You though. do very much love to see it. Because Pro Tour Sunday, like... Gostaria de deixar claro This is always an a escolha de terrenos do Javier, It's muito boa. Why did I a place that most Simon players com os in terrenos their básicos, careers cheguei e never peguei get no Pro Tour. And even the ones who get there multiple Na lane times, we station. saw Ailey cover in that interview so you did section, Flage. they're still nervous when they're here. So the fact that they're having this much fun, the fact that they have this much banter, So I got to is 11, really you just a got testament 13, to takes their out 3 friendship cards. more than anything else. set of cards? And Flage as well is going to buffer the life total very nicely. Here we're going to see Só Javier. vão... Ah, tá. Agora o Javier em tese tá fazendo um GRV. Ele tem que exilar as cartas, né, pra fazer o custo da Flage. E ele já tá fazendo a da etapa de descarte. Então, detalhes técnicos. Mas eu lembro que chamou a atenção dele disso no Pro Tour. I refuse. And Simon É, no Nielsen, caso nem oh, precisou, how mas, embarrassing in the quarterfinals of a Pro Tour, losing to the... Em tese, Whoa. He refused. He didn't forget. Oh, he didn't forget. He refused. All That right. is Yeah, an no, honorable. still. That is an honorable concession. An honourable concession, Yes. but still, it remains a true fact that someone in the quarterfinal of a Pro Tour in 2024 lost to a pact. Simon tem Bristle Bill na mão, Simon Nielsen que é did muito tell bom. Javier if it resolves, Sun Cleanser, nossa, verdade, Sun Cleanser era uma baita carta nessa nothing época. else. He's a man of his word. Number 3 here between Simon Nielsen and Javier Dominguez. Worth pointing out, of course, that these players will have sideboarded now, so the decks might be slightly Agora eu different. tô tentando lembrar das And datas Simon dos Nielsen, bans dessa época. This will result Deixa eu pegar exato aqui pra trazer uma in informação. changes to his deck that are certainly going to aid him. 2 copies of Sun Cleanser coming in from the sideboard, almost certainly here, Marnie. Yeah, there's a few big ones. And here it Fairy is. Time Raveler, Sun Cleanser. Sun Cleanser, as we've seen Javier struggle with earlier on in the Me weekend, embananar it's aqui. not just that it is a good answer to the Não energy tem- things. The biggest issue for Javier's deck is a large majority of Mas Sun the Cleanser ways he foi- has pô, to foi uma carta uma remove época. the Sun Cleanser are shut down by the Sun Cleanser. Read the entire card. That's, Yeah, too bad. É, o ban de dezembro de 2024 é o que levou o anel, né, junto com o Raptor, com o Giganta, tomando completamente alegre, coitada da Giganta. And so, in the time between bouncing it and it being E aí em agosto, é um pouco depois do Pro Tour. Nossa, são 2 bans no mesmo ano, rapaz. Disguise doesn't do it anymore. Galvanic Discharge. Bom, eu lembrava que eram datas diferentes, pelo menos. Yeah, it is a big ask, but there is also a element to be considered when you are the Bat Nadu seat, which is to bring in these Sun Cleansers, you are taking some things out, whether that is part of your toolbox package, cards that are Mas, tipo, Bill e Nadu é uma maneira muito that are not very good, or whether that elegante, eu is, posso dizer.
de fazer os part of the triggers. combo that you have to Eu lembro de um shape vídeo do that Tio Vini que ele explica que cada arquétipo do Magic the end dentro result is dele the existe um same, sub-arquétipo. you may É, have hands that look like this, isso foi o tapete do a Pro lot Tour, more as quartas de features final do and Pro Tour not Nadu. as many ways to combo with them. Javier also able to remove the Sun Cleanser with Supreme Verdict. He's got 2 copies across the 75, maybe. Bird is the word. And has one in hand. Yes. No, I'm receiving confirmation now that Javier did indeed bring in the second Supreme Verdict. He brought in Mystical Dispute, Supreme Verdict, and Wrath of the Skies, and took out a Flage, a Force of Negation, and an Invert. Tipo, é muito chato jogar de Nadu. Era, né? Muito chato jogar contra Simon control. has made some significant changes. He cut Dryad Arbor, 2 Wall of Roots, Grizzly Bill. Shuko, Outrider, and called Noble Hierarch, and 2 Summoners Pact to bring in Endurance Spell. Mas o que você precisava fazer pra ganhar a match, e é o que o Simon não conseguiu em nenhum desses games, é fazer um giro do Nadu. Tipo, o tanto de card advantage que daí você recupera é bem difícil de lidar. Some hope that Simon is planning on trying to trade a Stormdrake for a Flage, which sounds like a very fair bargain. Yeah, 3-drop for the 3-drop for 2-drop. Yeah. You're up a little bit. Yeah, Full yeah, Lightning just, you know, Stormdrake, a cara. very fair exchange. Isso era... But the big E thing era uma for carta Javier, também nessa época. For Javier is that Simon is on the beatdown plan, and if Javier isn't able to find the lands to get to that Supreme Verdict in time, he has one of them, he needs one more, he will be in trouble because with Bristly Bill on the board, the damage is going to add up quickly. All right. Here is a Hallowed Fountain now. Teferi, volta Bill? Teferi. Teferi will bounce. I think Or do you go upstairs just to try to soak up damage? I think Javier doesn't have the 4th land yet. So MD5. he needs to bounce to Just try to find that land. And to draw. He has both Supreme Não, I kinda o like either tapete do Pro Tour é MD5. or the Sun Cleanser. It's weird because if you O side bounce começa a Sun partir do Cleanser, game you can 3, just então not é agora deploy que it again. entram But as if he peças de doesn't do that, side. then you can just Wrath of the Skies the board as you have it. Yeah. No, I like this here, bouncing the Bristly Bill. Oh, Bristly Bill. And another Wrath of the Skies off. So we've got 2 pair in Javier's hand. 2 Wrath, 2 Supreme Verdicts, and a Subtlety rounding out his 5 cards. But this is not what he wants. He needs that 4th land. Okay, now Simon drew a Nadu, so and we knew he was drawing a Nadu because it was Subfleet the previous turn, but now he can go Nadu. Agora ele faz Nadu, ele pode fazer Grizzly Bill, fazer 2 triggers, às vezes até um terceiro ou quarto trigger. Realmente não é difícil. Outra, Sublime. Instead, we see a second Subtlety, this time exiling Supreme Verdict in order to... E aí, Bolive? Simon's face. What? Why would you let a Supreme Verdict go? What? Is what he's wondering. That card answers the one thing that you've got to worry about here on the board. At this point, Aí the Simon second pensando Supreme se, Verdict né, is libera gonna esse have Grizzly to Bill be logo. essentially. Yeah, well, you can't O que tem ali na mão? Subtlety Esse é um momento que é bem legal de Right, assistir so essas partidas, only assim, tá option ligado? you Tipo, had. porque daí você tenta entender Someone's trying to figure it out. como que esse cara tá jogando em volta de algo. Porque se você tá jogando só, tipo, cartas que eu tenho, é Grizzly Bill pra mesa, vai. Você pode não fazer o terreno pra guardar o marcador pro Nadu, bate e vamos que vamos. So now, Só que o Simon tá pensando, cara, tu mandou um veredito embora. And if Javier has the second Supreme Verdict, Você he's tem giving up outro veredito, você tem Wrath of the Skies, você não tem mana. O legal é que é basicamente sim pra todas essas perguntas. Mas o Simon tem que pensar por que que isso tá acontecendo nessa partida. O que é mais difícil, jogar 3 MD3 ou jogar uma MD5? Ah, é bem diferente. É bem diferente. Javier looks like a man who is trying very hard to Mas, convince you. em tese, quanto mais partidas você tá jogando da mesma match, você tá tirando menos da variância e colocando mais de como a match funciona. Achou um anel. Então agora ele pode fazer Wrath of the Skies pra 1, que é o que ele não quer fazer. Porque senão, basicamente, ele tem que fazer uma cólera, depois outra cólera. Só que é a hora que o Simon pode fazer a festa. Javier can't do anything about it. Alright, here's the Bristly Bill. One uncounterable creature. That's going to resolve. Two uncounterable creatures. Another
Nadu. Well, it's the same Nadu Alright. again and again and again. Trigger There's Nadu. a build trigger on the stack. Yeah, And a Nado. Okay. So, this goes to my hand. Fetch, come to 13. So these are the triggers from the Bristly Bill Yes. that are activating Nadu here. And I believe this is going to be the last trigger if Simon So let's see isn't here. able to find now I'm gonna stack something the to do triggers here. So that he will get I to have surveil first. Bristly Bill targeting here. Well, targeting. Not yet. Here. And then the Nado trigger goes on the stack, and then I put Surveil. Okay. That's the Good. stack. All right. So that counter isn't technically on yet. Let's make that very clear. Mhm. It will be. Birdie is a the little bit of word. shortcutting here, but This had the other, right? So, Yeah, Surveil first. yeah, so the first. So Surveil first, because Nielsen really wants you to land here. stays on top. Okay. Right. The Nado trigger Nadu resolves. trigger. Yeah. There's the land. Aí entra isso. But Yeah, Yes. yeah. Yep. This side, Okay, this yeah, side. that's fair. Target the Bristly Bill himself. Yep. So trigger Nado. Nossa! We're going off. Alright, Veil of Summer. Nossa senhora. Tipo, cumpre o terreno pro veredito ou coisas vão acontecer. Needs to find Tipo, o the Bristly Bill é right foda porque doesn't have a você... pass to Simon Nielsen Se você não here. comprar terreno, você não tá ativando Hangout tudo e game tal. number Ao three, mesmo get tempo, himself on ele the permite board uns in turnos his muito quarterfinal insanos. here at Pro Tour Modern Horizons 3. Javier Dominguez stuck on 3 lands. E o Javier olhando ali com todas as cóleras do mundo e 3 manas. Very powerful had he had that 4th land. Sweepers, the One Ring, the Stone Counter and Spell, Tuco onto Sun Cleanser. and now Trigger Nado. Nantuko. Spring Hunt Nantuko. Nado in my hand. Now the Nadu. Ok. Things looking Isso é o Nadu a little dicey. no modo grind. Não é ainda o modo mais quebrado dele. Quando ele tá livre é muito pior. E aí faz um grande ataque, dobra tudo, blá 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 blá. Fim de papo. Gets us across the line, and that is Tem que ter sorte também. Silly, Tem que ter sorte. as his friends call him. Simon Nielsen picks Essa up carta number ruim, né? 3, so we go to a O fourth menino game Bill. here. Javier Tem robbed pousaça, the tem chance pousaça. to, Isso porque tem ele, in straight né, sets. pra Both players on onde Nadu é válido, né, no Legacy. Tem ele e tem o We're gonna get gato. off to the races now. São ideias bem parecidas. What is potentially the last game in this match? Javier Dominguez on Preciso jogar mais de Nadu Mid, eu joguei bem pouco com ele. sideboarded games. Let's see how things go for him here. Will he be able to Por causa que na hora de forward fechar land? Will o he be jogo, able sei lá. to leverage cards like Wrath of the Skies, Supreme Verdict, the One Ring to get him over the line here. We have been talking a lot about Javier's mana base because it does feel like if he hits his 4th land, he essentially never loses. Yes. The only times we've seen Javier's deck not look good is when he is missing that land drop. And it was something that I had. Look, I'm not attempting to say that I am a better No. deck builder than Javier You are Dominguez. stamping that you are the definitive voice of expertise on Jeskai Control in the modern format. I am. Please give us your analysis of O gato Javier's Landfall é. build É o gato mistakes. Landfall. Full snap custom agent. E aí, vamos That's the pro question. mesmo jogo de novo. Então, Javier tentar Rather more serious, controlar esse game. Não é tão difícil pro Javier controlar o game, né? Eu lembro muito disso da match. Mas se você encaixa um turno de Nadu... De novo, ele fez o turno de boa de Nadu. É trigger de Bristly Bill e tal. Não é tipo chuco. Basicamente, compro 2 cartas pra cada bicho na mesa. E se eu conseguir fazer mais, eu compro mais, etc. Então, a gente ainda tá pegando leve. Eu peguei um jogo pra mostrar o Nadu sofrendo um pouco. Needs all of the cards that it has. Porque eu podia pegar os jogos que são só... These consistency Dedo no cu e points gritaria. by having less lands in order to have the amount of cards, maybe the critical mass of cards that you need to be able to answer a deck like Nadu effectively. Sun Cleanser off the top here for Simon Nielsen. But a decent looking hand Sun here Cleanser, for cara. A Dominguez. gente viveu um mundo que Sun Cleanser era uma carta. Ever Bristlier, Tipo, eu joguei um tanto de Sun Cleanser, viu? and gets in Era uma for tech. 3. Javier Seja no Nadu, seja no Energy. He's got the Wrath, he's got the One Ring. É bizarro lembrar que isso foi uma carta. On the other side of things, what are your thoughts on Simon's Energia é uma mecânica super justa. Hey, why might endurance and a One Ring of his own? Simon's hand is nice because it can ask multiple questions of Javier that need to be answered. For example, if Javier just plays the One Ring, Simon can drop a Sun Cleanser and say, okay, I've turned off some of your wraths. Try to answer this. Javier has the answer by... A 0,5 ticks cada. Aí, ó. But there is... Isso é um homem. Hoje vale 0,08.
All right, Lorian revealed, put in the bin here by Javi. TG Does faz. have the fourth land in the plains. Tem esse lado também, né? A gente fala muito de, pô, que nem eu comprei 300 Blood Braid antes do Amban, praticamente de graça, e vendi por um tick escada e etc. Mas tem dias de luta e dias de luta. I believe Acontece também. actually Anel will be direto. unlocking a Sun Cleanser because Tem if Might there's pra a responder depois. Static ability the Sun Cleanser has. It is part of the ability that has already resolved that Javier can't get counters as long as Sun Cleanser is on the battlefield. So I believe even if you remove that ability With the dress down. with the dress down, that is something that has already resolved. Like a static effect that Yes. sticks around. That is certainly a judge question, but if that's your back of the envelope Fazendo calculation, loadings. That is what I'm saying, and we'll see what happens. I very much could be wrong on that one, as dress down one of the more complicated cards in the game. of right up Magic there the with Gathering. cards like humility, it is just a walking, talking migraine for the poor judge staff. Tem como fazer o próprio anel aqui, o for Simon. his part, drew the all-important fourth land. Não lembrava era disso, tá ligado? Que a lista do Simon tinha anel de main. Normalmente tinha tipo 1, 2 de side. Mas ele usava de main deck. Endurance flashed in. We're going to see Haywire Might here. Yeah. And exile the One Ring before it can do too much damage. Yes, because I was at 12, yeah. The aggressive hold plan on. No, looking I'm 14. quite We're good 14, for Simon. right? I'm 14. Yes. You're 14. You're Yes. 16 now because you 16? came I was at... Wait, what was I at before? I was 14 before? So you fetched I shot said- twice, right? Wasn't I at 12? Fetch? No, No, I'm not. okay, it's just 14. Yeah, you're right, And I am Okay. 3. I just lost myself to life instead of getting to that's life. fine. That's why I'm But confused. I'm 14, right? Yes. Okay. Much like us, math is hard for the pro players as well. It's not an exact science. Yes, absolutely not. Galera arrumando ali as contas. Se tá tudo certo, se não tá. Okay, talk to you. Eu tenho quase certeza que Sun Cleanser. Aqui eu vou ter que abrir a lista. Dá alvo no jogador. Só confirmar isso. Eu lembro que assim, aqui eu já vou entrar um pouco nesse assunto. Essa match tem muita polêmica sobre essa questão do anel dando proteção e o Simon dá alvo mesmo assim. Oponente alvo perde. Com anel você não pode fazer isso. Você não poderia tirar essas energias. Tipo, tem algumas vezes essas interações. Então, Energy down. Javier loses. tem uma polêmica em volta disso, tá ligado? Que tipo, o Simon várias vezes dá alvo And no supreme verdict to be found. Means that no Javier com o efeito do anel. Yeah, that Haywire Might into Sun Cleanser, because even let's say that Simon just untaps, slams the Sun Cleanser. You're like, all right, well I've got the One Ring. I've got some time. I can draw some cards. I can find the answers that I Javier need. pensando como é que The vai 1-2 punch of the Haywire Might sequenciar. and the Sun Cleanser coming down to remove cards like Tá vendo, né? Ice Rings. E muda muita coisa, né? Porque aqui o Sun Cleanser, tipo, o Javier podia ter feito Javier had protection from the one. ref. Sun Cleanser could Oh, not Sun target Cleanser him. can't Eles estão falando exatamente disso, só que ele não podia ter dado alvo. Yeah. Porque daí agora, por exemplo, a Wrath of the Skies, Right. pra limpava a Now, this is board e interesting passava because counter this is spell one de of those pé. cards, Sun Cleanser, often, we have like a Thalia type, Hate Bear type card. It's not, these cards don't target often. They're just like, Right. here is a static effect you have to deal with now. No energy counters, right? Right. So it's an easy thing for both players to Tem esses overcome momentos aí, here, a but discussão. Does say target opponent. This could have dire consequences. Yeah, they- for us. O Simon até fala sobre isso depois, né? Que ele fala, cara, tô no top 8, eu tô nervoso e tal, etc. A gente fez essa jogada mais de uma vez, tipo, da forma correta. Yeah. E dessa vez eu me embananei e tal. O Javier mesmo fala, cara, a gente treinou, não espero o pior aqui A não. little too late for us to fix it. Yeah. Because even though the One Ring, This is a disastrous thing to miss. even though the One Ring was removed, the protection protection was ability, there. it stays. So And yeah, we saw Simon not attack. E o Javier não tem outra fonte azul pra ele buscar na Fetch de pé. E aí ele não consegue dar counter spell nesse anel. E aí o game desanda. Tipo, dava pra ele passar. Se não fosse esse rolê do Sun Cleanser, dava pra ele ter feito Wrath of the Skies e passar com counter de pé. E provavelmente ganharia esse jogo. She's just so scared. Mas- Exactly what you need, but then this time you don't. So I'm You never do confused. half I'm gonna need. All right, we'll see if É uma Javier situação. can draw the supreme verdict that is really the only out in the spot. No, and Simon will take game 4. GG.
Well, that's the way that it goes there. A very unfortunate result for our Spaniard, former world champion, going down. Porque o Sun Cleanser, né, puta, você não consegue ser alvo, você dá alvo no jogador, tira todos os marcadores e ele não consegue ganhar mais, então você desliga o Wrath of the Skies. Se ele não pode dar alvo, por causa do efeito do anel, volta da Wrath of the Skies, limpa a board, counter spell de pé e vamos que vamos. Então, tipo, foi meio que a jogada que decidiu a partida. Então tem essa polêmica. Mas o Javier disse que não acha que foi na maldade, por assim dizer, né? Como diria Homer Simpson no meme atual. E o Simon pede desculpa, fala, cara, não... Tá ali no calor da coisa. Mas foi, com certeza, foi uma jogada que decidiu a partida. Fica a dica aí também, você quer ter um bom hate contra a energia, já que a mecânica é quase impossível de dar hate, Sun Cleanser. Boa carta. Nielsen não tava no teto nem na maldade. É a conclusão final. Yes, coming into play tapped is a big cost, but ultimately it isn't everything. E se passou muito tempo, o máximo que o juiz vai fazer é dar um warning pro Simon. Essentially get a potential card out of them. We have seen the Scry lands in the past, but of course they didn't. Então foi... Teve alguma polêmica em volta, né? O quão bem o Simon é visto... Aí, ó. Agora é um Sun Cleanser que pode encaixar de boa. O quão bem ele é visto fez... Não, acho que gerar uma polêmica maior. Aqui foi tudo certo. Foi e tal. E quando você encaixava o Sun Cleanser nessa match, que daí você tira a habilidade de ganhar energia, pô, você acaba com o deck. Tá ligado? É veredito, anel e vamos que vamos. Mas você tira boa parte das interações importantes. Então era uma carta bem relevante. O bom é que você vai vendo o jogo, as memórias vão voltando, né? Isso porque nem faz tanto tempo, mas... As memórias vão voltando de como é que era o formato. Has a One Ring that he picked up now, is able to draw one more card, but once again, missing that all-important fourth land, though has Alorian revealed to go fetch it this time. Doesn't have any use for double blue, so I guess other than a Force of Negation in hand. Foi só reciclar o Drasão. Tá, ele fez na final. Então, tem um mundo muito louco que ele tira as habilidades no passe e aí ele volta fazendo algo, mas... Tentar achar alguma coisa mais importante. Ele tem Lore Revealed também. Mana stifled on Simon's side of things. And Javier will be able to go Island Cycle using the Lore Revealed into the One Ring. Though, of course, Simon has the One Ring of his own to answer with. So... Very much quite a messy game still. Oh, sorry. Yeah, you're right. Não gera mana, não gera mana, não gera mana. Yeah, that's fine. I can just tap this. Yep. Yes. So instead is able to pay for the Nantuko, put it on the Spring... Oh, sorry, the Spring Heart Nantuko onto the Sun Cleanser here, bestowed with those two lands. Because at the moment those Delighted Halflings are just squires. Here's another fun... E 4 de dano. The Gathering is wonky thing. Dress Down says creatures lose all abilities. Creatures in this sense refers only to creatures that are in play. Creatures in hand. Creatures, they are creature cards. Mas o deck fica bem locado quando você encaixa o Sun Cleanser. Bestow a Spring Heart Nantuko. So, unintuitive as all things with Dress Down. De novo, a gente tá vendo uma partida justa do Nadonji, ele é pressionado. Quem tiver a curiosidade de ver assim, nesse Pro Tour meu, você acha as partidas assim, infinitas. Eu não quis pegar a final, por exemplo, porque é uma Mirror e, pô, as pessoas não gostam tanto de ver a Mirror de Nadu. Eu gostava muito. Eu entendo que as pessoas não gostam tanto. I'm playing fast because I'm in control type of playing fast that we sometimes see from players. This is Nadu. I'm playing fast because I can feel the walls closing in around me and I desperately need to find a way out of it that we don't like to see. And
Eu lembro The de One que. Ring is a Acho que já legendary nessa época tinha muito permanent, papo de banir which anel. means, I believe, E a galera assim, ah with, não, Joe porque. Tem que banir anel, tem que banir anel. staring at Aí eu lembro que eu opponents in the comentava game muito assim, fastly, quando o anel knowing that he começa. can't Quando do todo anything mundo about se this. tocar que anel é time walk com Ancestral Recall por 4 manas incolores, Okay. tem que banir anel. Javier E aí eu lembro starting que começou a chegar nesse to be able ponto. to draw some cards. Todo deck é anel. We might see him come Esse anel de in. main deck no Nadu era um ótimo exemplo. Chaining Ah, eu posso usar um protection here. Planeswalker, eu posso usar N fontes de card vantage, vou usar anel. See if he wants to draw as Que well. é só a melhor forma possível. Still hasn't played a land E aí tem que yet, banir. and has got a couple in hand. We're gonna see Minamo, which leaves the, Minamo! tune the narrative available if he wants to cycle it away. Interações malucas da época, The Minamo. Sun Cleanser still being there. Okay, draws a card in the upkeep here, so as to avoid discarding the hand size. That makes sense. And so Simon figuring out what he wants to do in response here. We have a one ring trigger on the stack, or How many ability. cards? 7. Oh, that makes sense. Okay, that's a really good reason to do it. Simon got there eventually, yep. Pensando como é que vai jogar. Javier needs Supreme Verdict. That is the first step. All right, so in response, Nossa, um monte de Simon- land. Simon não tem como trigar o Nadu. Então, So you take this much with this time within run down? No. So you take 2 and 2. 2 and 2 for sure. 16. Did you do this? determinar um ponto de vida e tal. Played in pass. Because 14. Yeah, yeah. I But just. 14 Yeah, because yeah, yes. yes. 2, 2, 2. So this results? Yeah. So 1. All right, draw one, You can keep and now drawing. Simon still in his upkeep here. Ele tem Véu, tem o Nadu. Surveil. Before I make the insects. And so this here, now I believe we're going to see a judge step in here because Simon Nielsen forgot to draw for his draw step. Oh, right. I haven't drawn my card for turn. Ele não comprou a carta do turno. So this is an easy fix here. Back and Tá, isso daí é mais de boa. E isso meio que, tipo, eu lembro que comentam na época que mostra quão nervoso ele tá. Tipo, ele esquece de dar draw do turno. É uma ação obrigatória, tal, etc, etc, etc. E que é boa pra ele. So essentially what will happen is we'll rewind. Simon will Yeah, because otherwise I get draw the a card, advantage. Tipo, ah, o que você fez? Eu só fiz o meu terreno. Compra a carta do turno, querido. and then Aí faz o terreno, faz o So an trigger. easy fix to that situation there, no Hunter. It's a good one, huh? How can you tell? Huh? How can you tell? It's a good one, huh? We'll As Javier. stay on top. Christ. It was Volatile Stormdrake, the card that Simon would have been able to surveil, or no, not would have been able to surveil, initially tried to surveil. Tome draw. Instead, tune the narrative cycled away for a card, but no Anel desenterrou Minamo. Cleanser. É, então, tipo, que nem eu falei, vão voltando as memórias, né, das interações da época e tal. Então, tipo, Minamo era uma interação, Sun Cleanser era uma interação. He needs Supreme Verdict. Tinham N coisas bizarras na I época. believe, to go Minamo the Ring Before I need to retreat. and draw 3 more. Yes. Actually, I have 11. Yeah. He needs. I have some cards, but not 11. Never mind, I actually have 11. O que falta nesse deck, Javier, é um Profit, aí você não precisa descartar. Vem na minha cal. Even if you can't read the numbers on alarm clock, he can certainly read the number of cards Oh, in you in his can do opponent's. that? No. Okay. Go 3. No. Yep. All right. Alright. Three off the top, 1, 2, 2, and 3 Supreme 3, or The Vast Sheriff of the Imperial Skies, Rock. que não é exatamente bom. Very 14. great. 14 cards in hand here More for cards in Javier hand than the Dominguez. Land, another 1 ring. Try it all again next turn. Discard a bunch of garbage. Yes, 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 yes. ring. One ring again. Anel de novo, reseta. Let me think. We were all of us deceived. Uh, Or yet more rings were made. This is the 4th one ring Simon is thinking here because this game. Take a if he pain. wants to endurance I will. Javier's graveyard, he'll have to do it in response to the 1 ring, as that does target a player as well. Triggers. So away it goes. This is some The graveyard. graveyard put on the First bottom. one, right? Yeah, yeah, yeah.
And now the One Ring. Eu lembro que nesse rolê da Enduring, o Simon fala, né, do Sun Cleanser, né, que ele fala, não, a Enduring a gente fez muito a jogada e tava bem acostumado, então eu sabia toda hora que eu tinha que fazer em resposta. Oh dear. He didn't Mas hold it o do on Sun the Cleanser falou, cara, só foi acontecendo. Folks, Então tem muito essa polêmica nessa partida. I cannot iterate this enough. Modern is a very, very complicated format. Yeah. It is not easy to play. It is not easy for the best of the best of the best to play. And the thing is, right, the majority of your mental load is spent focusing on the game and the game actions that are taking place. Your opponent shuffles cards and puts their deck down. Your by rote immediate response is to pick their deck up I and need to shuffle cut it. Brigadinha, né? At worst, I just need to cut it. Yes, at the professional, the competitive REL, that is what you're required to do that. Yes. So in this situation, it's not surprising that Simon, focused on the game, thinks, okay, I need to take this other action that isn't going to require any thought. Aí Turns out, o Javier oh mandando, boy. So tentando dar draw na Simon equipe, here, né, pra não descartar uma carta a mais. he's going to activate his copy of the One Ring in response, I believe. 2, to 3, Javier. não esquece de dar o draw do turno, tá, querido? No, decides not to. All right. Draw a card. Besides, no, never mind. Up to 8 cards in hand. 11, right? Yep. And you can keep it going. Alright. Still no supreme verdict to be found. Does have a bunch of interaction though. All right. He's got the subtle Bird of course, is the of word. is Nadu. Now again, we'll Então remind deve ter you achado uma that maneira Nadu, de trigar. made quote unquote Estileza. uncountable by the Blighted Halfling. Aí Doesn't agora make it immune compra. from subtlety. Was he counterspell exiled here? To Yes. The subtlety. It's good. Turns out when all of your opponent's important things are being Deixa eu ter Feli. by Ok. Halfling, Yeah. counterspell Agora is estamos falando de um card. and now that's Você a ter Feli nesse deck that também, will meu require amigo. force of negation, except Delighted Halfling. It can't be countered. It is a legendary permanent. So Delighted Halfling is going to force this Teferi onto the battlefield. Things going from bad to worse here. Detalhe, o Javier sabe do véu. Então. Acho que ele sabe do véu. Oh, don't do it, Harvey. Avi, Don't do it. is he Se ele tiver force, ele não He sabe. can Se ele subtle fizer a summon. force, ele He não can sabe do summon. véu. It does hit Planeswalkers. I have a bunch. Tá com a impressão que ele sabia. do not force it. You can't force it here. Well, he can Yes. put a force That's on the the stack. 14, It won't do anything. Do not force it. So what he wants to do, he's looking at this force of negation. Calls to him. But there is the subtlety as well that would tuck this Teferi away for now. O Javier comprou. Oh no. Tava uma hora com 14 cartas na mão. We're gonna Oh. see E a mão Harvey dele putting parecia his horrível. target an uncounterable Teferi with a force of negation by the look of things. Unless this is an impromptu exile zone that he's putting this this force into here. Yeah, Simon is not Oh, going no. to stop him. No. Ele não sabia. Oh, Simon casts Veil as well, which he didn't need to do. It's just going to draw him a card. All right, you know what? Fine. Great. Okay. All right. Ou seja, tem Nadu no próximo turno. Well, we'll just let that happen and we will move on with this game here. The best of the best. Veil of Summer, Modern is a complicated format. cycled in everybody. response to the Force of Negation. These board states are no joke. Véu é um Very senhor resolves. card, viu? Hits the battlefield and now Simon Nielsen ticks. Eu lembro que a cabeça explodiu quando eu percebi, Protecting cara, isso everything aqui when é it's on. comando Take one crítico por from uma the mão. ring. Javier draws a card. Aí eu falei, ok, essa carta tem que Two ser. more cards, and will he find the Supreme Verdict? He Draws will 3 not. more cards. Mais carta. Namo gives him 1, another chance to 2, subtlety. 3. Mano, o cara não acha That's veredito. the game. He has drawn Tá 10,000 proibido achar veredito. extra cards this turn and cannot find an answer. Você não lembrava que o Javier comprava tão mal. Single-handedly holding him back from his deck doing essentially anything. In a sad kind of way, it is almost poetic that 14. in one game Javier drew both his Supreme Verdicts and doesn't have a fourth land. And the next game he has all the cards in the world and can't find a Supreme Verdict. Wow. Okay, so can he do this? Can he play the Teferi Yeah, and bounce the Sun Cleanser? yeah. No, he can't because there's a No, Teferi on the other side of the absolutely not. battlefield. And then Tipo, subtlety no knocks mundo the top ideal, away, o Javier faz the library, Teferi, knocks guys away the tira board, Sun and Cleanser. doesn't work because Vamos que vamos. Simon has the Teferi on the other side of the battlefield. Summon. Mas Summon. o mundo ideal é algo tão distante. And the bigger question is, can he live an attack? Because I see 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 right now, and his ring is ticking down to 11. Yes. So you bounce
And there's The also endurance. there's also a Bristly Bill in hand here for Simon, and that will be able to throw a couple of counters around. Yeah. Particularly as there's already a Misty Rainforest. Tem on Bristly battle. Bill, tem Yeah, Nadu, and a Windswept vai ter um Beast in turno hand. insano, So Simon. that's 3 extra power that E Simon é um can turno go insano down. We might be finished. We pra might be atacar seeing Simon também. Nielsen heading into Faz the uma certa semi-finals of diferença. Pro Tour Modern Horizons 3 here. It has been a scrappy game between these two players. It's been a taxing game for both of them. 3, 4, Nathan 5, coming 6, through 7, 8, 9, short 10, board here 11. As Javier Dominguez, Tá bem perto de perder o jogo, Javier. 4 billion cards in hand, is missing the one answer he needs to clear this board. Teferi Time Raveler, the play for him here. I think you have to bounce Endurance, and then Bristly Bill will close out the match. But I think, or you have to bounce your Ring. Both effectively take 3 damage off the board. The only issue is bouncing your Ring means that you're going to have less cards next Yes. turn. So, Yep. don't love that if I'm in Javier's seat. Love that. Teferi Time Pensando, Raveler. pensando, vou dar bounce It aqui. resolves. O que os narradores estão defendendo é na Endurance, que é o maior poder, e basicamente tenta respirar mais um turno, porque tá complicado. E tenta achar Veredito. Still no super. Ele achou Counter Spell. Verdict, just a counter spell. É Veredito a carta que ele quer. E aí tu começa a fazer a conta aqui. 4, 6, 7, 8, mais 3, 9, 10, Counted 11. up here as Javier goes down to 13. How close were we? You never look. No, keep going. You Keep going. never look. 12, right? Never ever look. 14? 14, take the 11. Acho que ele vai fazer Wrath pra 0. Okay, now hold on. All right, what do we got? Javier can Wrath of the Skies for 0. You don't need energy to wipe a bunch Aí of diminui tokens. bastante o range. É uma boa jogada. Alright, okay. Yes. Okay. That buys us a little bit of time. Okay, he's removed. Vai pra 4 de poder e tal. Pô, é uma ótima jogada. So he's facing down 4, I believe. Bristly Bill is representing another 3. 3. 3. 7. Yeah. All right, not all over just yet. Not over just yet. Acaba o Subtlety and turno. Force of Negation as well here, so he's still got some disruptive options. Play. And next Tipo, turn, o we Entese can tá setando um jogo pra ganhar aqui. O Simon. Alright. Bristly Now this Bill. could get out of hand. Fetch. Primeiro marcador. Each land is a target, which means it's a pump, and pumps are death. All right, Alright, so power count is 5. 6. we're going to see. He needs to get to 8. So for Javier here, Simon needs to whiff on lands. He needs to see no Correct. lands off the top of his library here. Correct. Target my. Na teoria, Shuko. So you're. se o Simon coloca todos os marcadores no mesmo bicho e consegue deixar ele muito grande, e muito grande não precisa ser muito, ele mata. So target my Sunken É basicamente revelar terreno que ele precisa, porque daí ele tem a quinta mana. Naruto trigger. Go to Ah, Shuko. there it is. Shuko. All right, well, that should Shuko be- permite 1 zilhão de All of triggers, these isso creatures é um bom targeted. investimento de mana, exato. Shuko. And that will be enough here E aí- for Javier Dominguez to extend the hand of Vai, concession. consegue Simon bater Nielsen 1, 2, 3, in 4, the 5, 6, semi-finals 7, of mais o Pro dano do Tour anel Horizons 3. e vence o A jogo. heartbreaking loss. A polêmica. Essa partida, como eu falei, ela tem uma polêmica, que é aquele Sun Cleanser. Então fica esse rolê se o Simon. Vou botar aqui um pouco só o cenário. Né? A gente tem 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais Storm Fett, 8 de dano, mais o anel da Letal. Mas então, essa partida tem essa polêmica do rolê do Sun Cleanser, que ganha um dos jogos. O Simon falou muito sobre isso, ele falou, olha, a situação Enduring em anel a gente faz 200 vezes e tal, mas a do Sun Cleanser não lembrava tal. O Javier fala, cara, é um jogo difícil, tanto que ele esquece draw do turno. Então fica essa polêmica. O resto da história, né, o Simon ganha esse Pro Tour. Ele vai ganhar uma Mirror na final. Eu acho que ele ganha na semi também. Né? Na final ele e o Sampardi, ele ganha a Mirror na final, tal, etc. E vai ser o grande ano do Simon. Se não tô enganado, é nesse ano que ele faz 4 top 8s de Pro Tour seguidos. Que é um número que só ele tem. Tá? A gente tem 5 jogadores, se não tô enganado, com 3 top 8 seguidos. É o LSV, o Nathan... mais 2 carinhas lá do começo, do Magic. E tem mais alguém, acho que é o Nassif, não lembro. Mas só o Simon tem 4.
Então, assim, tem toda essa polêmica e também tem a questão de que é o Pro Tour do Nadu, né? Nadu domina esse Pro Tour, todo mundo sabia que o Nadu era muito bom. Ainda tem, tipo, o Mono Black nesse top 8. Nesse Pro Tour a gente tem o Mardu Energy com quem o Kuhiro também e tal, etc. Mas, assim, é por muito o melhor deck. Tá? Por muito. Então é isso, mais um comentando jogos clássicos. Estamos voltando à ativa, né? Teve uma galera falando, pô, faz uma série desses vídeos. Tem lá, só procura ali na playlist. Tem, eu acho que perto de 100 vídeos. Já, tanto que eu tava procurando, né, quais jogos comentar. E tava ficando difícil. Tava ficando meio complicado. Mas sempre tem coisa boa. Beleza? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.